É verdade que apenas 2 países são duplamente sem saída? Sim, é surpreendente, mas é verdade. Os 2 países duplamente sem saída no mundo são Liechtenstein e Uzbequistão. Ser duplamente sem saída significa que esses países estão cercados por outros países sem saída para o mar, o que torna o acesso aos oceanos para comércio e viagens especialmente difícil. Liechtenstein, localizado entre a Suíça e a Áustria, é bem pequeno, mas é conhecido por suas deslumbrantes paisagens alpinas e serviços financeiros desenvolvidos. Por outro lado, o Uzbequistão, situado na Ásia Central, se orgulha de seu rico patrimônio cultural e cidades históricas da Rota da Seda, como Samarcanda e Bukhara. Ambos os países dependem muito de seus vizinhos para rotas comerciais e transporte. Imagine como é difícil para esses países importar ou exportar produtos. Sua localização geográfica única os torna exemplos interessantes de como a posição pode influenciar a economia e a cultura de um país. Kleenex já foi filtro de máscaras de gás. A história das toalhas de papel Kleenex é surpreendente. Criadas pela empresa Kimberly-Clark, que começou como uma fábrica de papel no final dos anos 1800, essas folhas macias foram desenvolvidas para atender a uma necessidade urgente durante a Primeira Guerra Mundial. Com a Guerra Química, surgiu a necessidade de filtros eficazes para proteger os soldados de substâncias químicas mortais. Assim nasceram os Kleenex. Feitas de polpa de madeira, essas toalhas foram genialmente reinventadas como filtros descartáveis, salvando muitas vidas no campo de batalha. Essa inovação inteligente mostra como a necessidade pode inspirar a criatividade e levar a soluções inesperadas. Após a guerra, os Kleenex passaram a ser usados em casa para necessidades pessoais, tornando-se um aliado indispensável para resfriados e espirros. Então, da próxima vez que você pegar uma caixa de toalhas, lembre-se de sua incrível história e do papel que desempenharam em um momento importante da história. Você pode se surpreender. O transporte por levitação magnética já chegou. Imagine um trem que desliza sobre os trilhos, flutuando em uma almofada magnética. É isso que a levitação magnética, ou maglev, faz. Com potentes ímãs, a tecnologia maglev permite que os trens se movam sem tocar os trilhos, reduzindo significativamente o atrito e o desgaste, tanto dos vagões quanto das vias. Isso significa que esses trens futuristas podem alcançar velocidades incríveis, frequentemente superiores a 300 milhas por hora, enquanto consomem menos energia. Isso não só aumenta a eficiência, mas também proporciona uma viagem mais suave e silenciosa para os passageiros. Cidades ao redor do mundo estão investindo nesse sistema de transporte inovador, na esperança de revolucionar o transporte público. Com o desenvolvimento de novos projetos maglev, podemos estar à beira de uma nova era na forma como viajamos. Você está pronto para embarcar em um trem maglev e experimentar essa tecnologia por si mesmo? Você já se perguntou por que a Starbucks mudou seu logo na Arábia Saudita? Para respeitar a cultura local, a Starbucks fez uma alteração interessante em seu famoso logo. Em vez da imagem da sereia que muitos conhecem, a versão saudita destaca apenas as ondas. Essa decisão reflete um profundo respeito pela sensibilidade cultural em uma região onde certas imagens podem ser vistas de forma diferente. A adaptação cultural é importante para marcas globais que buscam se conectar com as comunidades locais, e a Starbucks aceitou esse desafio de forma criativa. Ao remover a sereia, eles alinham sua imagem aos valores e costumes da sociedade saudita. Essa abordagem cuidadosa não só fortalece sua marca, mas também promove compreensão e aceitação em diferentes mercados. À medida que o negócio se expande globalmente, a forma como eles adaptam suas imagens pode dizer muito sobre seu compromisso em respeitar as tradições locais. Por que a música influencia nossa percepção do tempo? Pesquisas mostram que a música tem um grande impacto em como sentimos o tempo. Quando ouvimos melodias rápidas e energéticas, muitos de nós sentimos como se o tempo estivesse voando, como se os minutos escapassem. Por outro lado, melodias lentas podem fazer o tempo parecer mais longo, fazendo com que segundos se arrastem como horas. Esse efeito surpreendente acontece porque a música interage com nosso cérebro de uma maneira especial. Certas áreas do cérebro, que lidam com a percepção do tempo e o processamento de emoções, são ativadas quando ouvimos diferentes estilos musicais. Por exemplo, se você está em uma festa animada,
Ritmos rápidos podem fazer você dançar por horas, sem perceber como o tempo passa. Em um ambiente mais tranquilo, como durante uma balada lenta, você pode sentir que cada segundo se arrasta. Portanto, da próxima vez que você ouvir sua música favorita, preste atenção em como ela afeta sua percepção do tempo. Você está correndo pelo dia, ou o tempo parece parar. Compreender essa conexão pode aprofundar nossa apreciação pelo papel da música em nossas vidas. O que aconteceu com Hemingway após o acidente de avião? Em 1954, o famoso autor Ernest Hemingway se viu em uma situação incrível ao sobreviver a um desastre aéreo na África. Depois que o primeiro avião caiu, ele foi resgatado, mas logo enfrentou um novo problema. Na pista de pouso, um avião que acabara de aterrissar pegou fogo e o caos se instalou. Hemingway, conhecido por seu espírito aventureiro, enfrentou essa situação ameaçadora com coragem. Graças à sua rápida reação e determinação, ele conseguiu escapar por uma porta emperrada, fugindo dos destroços em chamas. Essa história incrível mostra não apenas a resiliência de Hemingway, mas também a parte da drama e perigo que ele frequentemente enfrentava tanto na vida quanto em suas obras. Sobreviver a 2 acidentes em tão pouco tempo realmente destaca a natureza imprevisível das aventuras, não é mesmo? Você ouviu falar do incrível falcão peregrino? Essa ave impressionante é a mais rápida do mundo, alcançando mais de 240 milhas por hora em um mergulho. Você pode imaginá-lo como um predador feroz, parecido com uma águia, mas, surpreendentemente, estudos genéticos mostram que o falcão peregrino está mais próximo dos papagaios coloridos do que dessas aves de rapina. Essa conexão inesperada destaca a diversidade e a interconexão da árvore genealógica das aves. O corpo aerodinâmico do falcão peregrino e sua visão excepcional o tornam um predador notável, permitindo que ele caça pequenas aves em pleno voo. Essas adaptações o transformaram em um símbolo de velocidade e agilidade na natureza. Curiosamente, os esforços de conservação ajudaram o falcão peregrino a se recuperar de forma inspiradora após uma drástica redução de sua população devido ao uso de pesticidas no meio do século XX. Não é incrível como a ciência pode mudar nossa compreensão da natureza? Você sabia que as lhamas são chamadas de lama-glama? Esses animais incríveis, originários da América do Sul, pertencem à família dos camelos, que também inclui as alpacas, guanacos e vicunhas. As lhamas são conhecidas por sua aparência única. Têm pescoços longos, orelhas grandes e uma pelagem macia e áspera. Inicialmente domesticadas pelos incas, as lhamas são usadas como animais de carga e fontes de lã, carne e couro. Elas são criaturas muito sociáveis, frequentemente vivendo em grupos e formando laços fortes entre si e até com os humanos. As lhamas se comunicam através de diferentes sons, zumbidos, grunhidos e até sinais de alerta para avisar o rebanho sobre possíveis ameaças. Esses animais gentis e inteligentes podem ser treinados para realizar várias tarefas, o que os torna bastante versáteis. Com seu caráter amigável e personalidades únicas, não é surpresa que as lhamas sejam adoradas por muitos ao redor do mundo. Você já viu uma lhama de perto? A verdade é que exercícios físicos continuam queimando calorias. Após o treino, seu corpo começa a se recuperar ativamente, repara os músculos, o nível de oxigênio e regula a energia. Esse processo de recuperação não acontece instantaneamente, pode durar horas e às vezes até dias depois que você sai da academia. Quando você se exercita, seja levantando pesos ou correndo, seus músculos sofrem pequenas lesões. Para reparar essas lesões, seu corpo usa energia, o que significa que você continua queimando calorias, mesmo em repouso. Esse efeito de queima de calorias é frequentemente chamado de consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, EPOC. Em termos simples, quanto mais intensa for sua atividade, mais calorias você queima depois. Isso é uma ótima notícia para os amantes do fitness, pois mostra que cada minuto de exercício contribui para a queima total de calorias e melhora sua forma física. Portanto, da próxima vez que você terminar um treino, lembre-se, os benefícios continuam muito tempo depois que você parou. Você já se perguntou por que Tenochtitlan era extraordinária? Esta incrível cidade foi a capital do Império Azteca, fundada em 1325, em uma pequena ilha no lago Texcoco, no coração da atual cidade do México.
Tenochtitlan era famosa por suas impressionantes maravilhas arquitetônicas, incluindo pirâmides deslumbrantes e grandes templos que destacavam as habilidades avançadas de engenharia dos astecas. Com uma população superior a 200 mil, prosperou como um centro movimentado de comércio, cultura e inovação, rivalizando com algumas das maiores cidades da Europa na época. A cidade contava com uma rede elaborada de canais e caminhos que facilitavam o transporte e o comércio. Os astecas desenvolveram de forma engenhosa sistemas agrícolas conhecidos como chinampas, ou jardins flutuantes, que permitiam cultivar alimentos diretamente nas águas rasas do lago, garantindo um suprimento constante de comida para seu povo. Tenochtitlan não era apenas uma cidade, era um vibrante centro cultural e político, repleto de arte, religião e um forte senso de comunidade. Embora tenha caído nas mãos dos conquistadores espanhóis em 1521, o legado notável de Tenochtitlan continua a influenciar a identidade e a cultura do México até hoje. Não é fascinante explorar um capítulo tão rico da história? A manteiga de amendoim realmente ajuda a sentir-se saciado por mais tempo? Muitos de nós já sentimos fome logo após comer alguns biscoitos, e isso pode ser desconfortável. No entanto, se você passar um pouco de manteiga de amendoim nesses biscoitos, pode notar uma diferença significativa. A manteiga de amendoim é rica em gorduras saudáveis, que demoram mais para serem digeridas do que os carboidratos simples dos biscoitos. Essa digestão lenta ajuda a manter a saciedade por mais tempo, evitando ataques de fome. Além disso, a manteiga de amendoim ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que é importante para manter a energia e o bom humor ao longo do dia. Então, da próxima vez que você for lanchar, considere combinar biscoitos crocantes com manteiga de amendoim cremosa para um lanche mais saboroso e satisfatório. Já pensou por que os pássaros são atraídos pelo Lago Natron? Este lago da Tanzânia é famoso por suas propriedades impressionantes e mortais. Com sua alcalinidade extremamente alta e temperaturas escaldantes, o Lago Natron cria um ambiente onde poucos seres conseguem sobreviver. A superfície do lago brilha com cores vibrantes, muitas vezes, enganando pássaros desavisados que voam acima. Esses pássaros, confundindo a superfície com água segura, às vezes caem no lago, enfrentando um destino sombrio. Ao entrar em contato com a água altamente alcalina, eles rapidamente se desidratam, transformando-se em figuras estranhas, semelhantes a pedras. Muitos desses infelizes são encontrados na costa, parecendo estátuas congeladas no tempo. Esse fenômeno bizarro tem cativado tanto cientistas quanto fotógrafos, destacando a paisagem dura, mas hipnotizante, do Lago Natron. A área nos ensina lições importantes sobre os perigos da natureza e a resiliência necessária para navegar em ecossistemas extremos. Então, da próxima vez que ouvir sobre este lago encantador, mas traiçoeiro, você se lembrará de seu segredo mortal. Você sabia que Banksy influenciou Filhos da Esperança? Ao criar este filme profundo, o diretor Alfonso Cuarón buscou a colaboração do enigmático artista de rua Banksy. Embora Banksy tenha se recusado a participar diretamente, ele deixou sua marca no filme ao permitir o uso de sua famosa obra Policiais se Beijando em uma cena memorável. Essa escolha ilustra perfeitamente a fascinante interseção entre cinema e arte de rua. A presença da obra de Banksy no filme não só enriquece a narrativa visual, mas também levanta questões sobre sociedade e cultura. Policiais se Beijando, que retrata dois homens policiais trocando um beijo, é uma obra ousada, que reflete temas de amor e aceitação. Ao incluir uma obra tão relevante, Cuarón conectou o cinema a um diálogo mais amplo sobre arte em espaços públicos. Quantos filmes podem se orgulhar de ter essa conexão com a rua? Surpreendente, mas é verdade. Crianças riem mais. Pesquisas mostram que crianças de 6 anos riem cerca de 300 vezes por dia, enquanto adultos riem apenas 15 a 100 vezes. Essa grande diferença destaca como o humor e a alegria podem diminuir com a idade. Mas por que isso acontece? Na infância somos naturalmente curiosos. Vemos o mundo com novos olhos e um espanto infinito. Rimos de sons engraçados, travessuras e surpresas inesperadas. No entanto, quando nos tornamos adultos, a vida muitas vezes se torna mais séria. Responsabilidades e preocupações podem ofuscar os momentos leves. Para redescobrir a alegria da infância, podemos tentar encontrar humor no dia a dia, assistir a filmes engraçados ou compartilhar piadas com amigos. Interagir com o humor não só melhora nosso humor, mas também fortalece nossos laços com os outros. Então, a verdadeira pergunta é:
Como podemos rir mais a cada dia? Você sabe o que realmente influencia as tarifas na história? A palavra tarifa tem uma história interessante que remonta à cidade de Tarifa, no sul da Espanha. No século VIII, quando essa região estava sob domínio árabe, os oficiais cobravam taxas dos navios que passavam pelo importante Estreito de Gibraltar. Era uma rota aquática movimentada, e os recursos arrecadados ajudavam a financiar a administração local e a manutenção do porto. Com a expansão do comércio e o crescimento das economias, o conceito de tarifas evoluiu, incluindo impostos sobre produtos importados e exportados. Essas taxas agora são ferramentas importantes para os governos controlarem o comércio, protegerem indústrias locais e gerarem receita. Curiosamente, a própria palavra tarifa vem do árabe tarik, que significa informar ou notificar. Não é incrível como uma simples cobrança do passado continua a influenciar o comércio global hoje? Você já se perguntou por que as casas antigamente eram tão pequenas? Historicamente, o tamanho das casas reflete não apenas as tendências arquitetônicas, mas também as condições de vida e a disponibilidade de recursos. No passado, especialmente em períodos de escassez, as famílias precisavam se contentar com espaços limitados. Uma casa pequena, muitas vezes, significava que as famílias usavam os recursos de forma mais eficiente e mantinham relações mais próximas. Por exemplo, na Europa medieval, as casas geralmente tinham apenas 1 ou 2 cômodos, que muitas vezes eram compartilhados com animais. Isso ajudava a manter o calor e a usar cada parte do espaço de forma eficaz. Além disso, casas pequenas mostravam um cuidado com os recursos, já que as pessoas entendiam a importância de conservar calor, comida e materiais. Com o desenvolvimento das sociedades e o aumento dos recursos, as casas foram se tornando maiores, priorizando o conforto e o espaço pessoal. No entanto, as pequenas casas de nossos antepassados nos lembram de um tempo em que a vida era mais simples e as conexões na comunidade eram mais fortes. Não é interessante pensar em como essas condições de vida influenciaram nosso estilo de vida moderno? Você pode se surpreender, mas a África está se movendo em direção à Índia. Cientistas descobriram que uma parte do continente africano está se deslocando gradualmente em direção ao subcontinente indiano, o que causa sérias preocupações entre os moradores locais. Esse deslocamento geológico ocorre devido ao movimento das placas tectônicas, que estão constantemente mudando nosso planeta. À medida que a placa africana se move, milhões de pessoas enfrentam a ameaça de terremotos, erupções vulcânicas e outras catástrofes naturais que podem afetar suas vidas. Imagine cidades e vilarejos tremendo com os tremores ou lidando com as consequências de uma erupção vulcânica. As comunidades precisam se preparar para essas mudanças, pois as consequências podem levar ao caos, deslocando a população e impactando as economias locais. Embora esse processo leve tempo, os cientistas alertam que a probabilidade de aumento da atividade geológica nas áreas próximas ao Vale do Rift pode em breve se tornar uma realidade. A conscientização e a preparação são fundamentais para responder a esse fenômeno natural, que coloca em risco a vida de muitas pessoas. Como podemos proteger melhor essas comunidades dos perigos associados ao movimento dos continentes? E se eu te disser que os galos têm uma regra de distância? Em Kenilworth, Illinois, as leis locais de ruído exigem que os galos cantem a pelo menos 300 pés de qualquer casa, enquanto as galinhas podem cacarejar apenas a 200 pés de distância. Essa lei única foi criada para garantir silêncio e tranquilidade para os moradores da região. Imagine acordar com o som de um galo bem na sua janela. Com essas regras de distância, Kenilworth busca manter a paz em seus bairros, permitindo que os moradores aproveitem a criação de galinhas. Muitas pessoas adoram a ideia de criar galinhas no quintal para ter ovos frescos, mas o barulho pode ser um problema. Ao estabelecer essas regras, a comunidade encontra um equilíbrio entre a alegria de ter galinhas e a necessidade de uma vida tranquila. Então, da próxima vez que você ouvir o canto de um galo à distância, pense na abordagem inteligente de Kenilworth para manter a harmonia em suas encantadoras ruas residenciais. E se juntássemos todo o ouro do mundo? Você ficará surpreso ao saber que, se reuníssemos todo o ouro da Terra, ele seria suficiente apenas para formar uma camada tão fina quanto um fio de cabelo cobrindo todo o planeta. Existem cerca de 190 mil toneladas de ouro no nosso planeta. Parece muito, não é?
Mas considerando a enorme área da superfície da Terra, que é de 510 milhões de quilômetros quadrados, essa quantidade de ouro se torna quase insignificante. Imagine a Terra inteira coberta por uma camada brilhante de ouro, com apenas a espessura de um fio de cabelo. Isso realmente destaca o quão raro e valioso é o ouro. Embora o ouro atraia as pessoas há milênios, desde joias antigas até eletrônicos modernos, sua raridade o torna ainda mais precioso. Muitos sonham em ficar ricos encontrando ouro, mas lembre-se de que esse metal brilhante é finito e não tão comum quanto gostaríamos. Então, da próxima vez que você admirar uma joia de ouro, pense em quão especial é esse metal reluzente. Porque o frio acelera o crescimento das unhas. Estudos mostraram que temperaturas baixas realmente podem fazer suas unhas crescerem mais rápido. Isso acontece porque o frio faz com que nosso corpo mude a circulação sanguínea e o gasto de energia. Quando está frio, a circulação aumenta em certas áreas, incluindo os dedos. Esse aumento de sangue leva mais nutrientes e oxigênio para as unhas, ajudando-as a crescer mais rápido. Além disso, seu corpo frequentemente queima mais energia para se aquecer, o que também pode contribuir para o crescimento das unhas. Portanto, se você notou que suas unhas crescem rapidamente no inverno, talvez isso seja por causa do frio. Embora muitas vezes pensemos no calor como um amigo agradável, parece que o frio do inverno pode nos ajudar a exibir unhas mais longas e fortes. Quem diria que a natureza tem um papel na nossa beleza? Um fato interessante sobre enclaves. Enclaves são regiões ou cidades de um país completamente cercadas por outro, criando situações geopolíticas fascinantes. Por exemplo, a cidade de Lívia, que é um pequeno povoado espanhol totalmente dentro da França. Viver lá significa que os moradores precisam cruzar a fronteira para a França antes de poderem voltar para seu país. Essa situação inusitada não é apenas uma curiosidade, ela destaca como as fronteiras podem criar problemas únicos no dia a dia. Outro enclave famoso é o Vaticano, que está orgulhosamente localizado no coração da Itália. Não é apenas o menor estado independente do mundo, é também a residência do Papa. E ainda temos Lesoto, um país completamente cercado pela África do Sul. Esses enclaves mostram anomalias geográficas interessantes e nos lembram de como as fronteiras do nosso mundo podem ser complexas. Não é incrível como política e geografia se entrelaçam de maneira tão inesperada? Você pode se surpreender com o que são os tomates. Você sabia que os tomates não são originários da Itália? Eles chegaram no século XVI, trazidos da América. No começo, os italianos duvidavam dessa fruta vibrante, achando que poderia ser venenosa. Mas quando perceberam o quão saborosa ela é, se apaixonaram. E agora os tomates são um ingrediente-chave em muitos pratos italianos favoritos, como molho para massa e bruschetta. Da mesma forma, a batata, que hoje está intimamente ligada à culinária irlandesa, foi introduzida na Irlanda mais ou menos na mesma época. Vinda dos Andes na América do Sul, esse tubérculo rapidamente se tornou essencial na cozinha irlandesa, inspirando pratos substanciais, como colcannon e torta de pastor. A introdução desses dois alimentos mudou o cenário culinário da Itália e da Irlanda, provando que às vezes algo estrangeiro pode se tornar um alimento querido. Não é incrível como esses alimentos mudaram a dieta das pessoas nesses países? Acredite ou não, a estátua escondia uma surpresa dourada. Em 1955, ao mover uma discreta estátua de Buda de gesso com 600 anos na Tailândia, os trabalhadores fizeram uma descoberta chocante. Quando a estátua caiu acidentalmente, sua camada externa quebrou e, para surpresa de todos, havia um impressionante Buda de ouro dentro. Esse momento inusitado trouxe uma importante lição. Às vezes, o que parece comum pode esconder tesouros incríveis. O Buda de ouro, agora conhecido como Fra Buddha Mahaswana Patimakorn, encantou e despertou curiosidade ao redor do mundo. As pessoas não podiam acreditar que uma obra de arte tão magnífica estava escondida em uma simples estátua de gesso por séculos. Esse evento não apenas chamou a atenção dos moradores locais, mas também atraiu o interesse internacional, lembrando-nos dos mistérios que estão escondidos sob a superfície da vida cotidiana. E isso nos lembra que vale a pena olhar mais fundo e valorizar o potencial de grandeza em lugares inesperados. Você sabia que a batata foi cultivada no espaço? Em 1995, o ônibus espacial Columbia fez história ao ser o primeiro a levar alimentos cultivados fora do nosso planeta. A batata.
Cientistas queriam descobrir se os vegetais poderiam crescer em condições únicas do espaço, como microgravidade e temperaturas variáveis. Esse experimento fazia parte de uma ideia maior sobre o futuro das viagens espaciais, onde astronautas podem precisar cultivar sua própria comida em longas missões a planetas distantes como Marte. Ao estudar como a batata se adaptou e cresceu, os pesquisadores puderam aprender lições valiosas sobre a biologia das plantas e como sustentar a vida humana no espaço. Imagine astronautas saboreando batatas fritas frescas enquanto viajam pelo cosmos. Esse trabalho inovador abriu caminho para mais pesquisas sobre fontes de alimentos sustentáveis. Algo crucial enquanto nos preparamos para explorar novos mundos. Será que um dia poderemos desfrutar de um jantar caseiro no espaço? Você sabia que os recifes de corais são como florestas tropicais do oceano? Esses ecossistemas vibrantes, embora ocupem menos de 1% do fundo do mar, abrigam cerca de 25% de todas as espécies de peixes marinhos. Essa incrível diversidade biológica torna os recifes de corais essenciais para a saúde do oceano. Eles fornecem alimento, abrigo e locais para reprodução para muitos seres marinhos. Imagine peixes coloridos nadando rapidamente entre os corais ou tartarugas marinhas deslizando graciosamente sobre o recife. No entanto, esses lugares frágeis enfrentam sérias ameaças devido às mudanças climáticas, poluição e pesca excessiva. Proteger os recifes de corais não é apenas preservar peixes bonitos, é salvar todo o ecossistema marinho. Sem recifes saudáveis, muitas espécies de peixes podem desaparecer, afetando as fontes de alimento para milhões de pessoas e prejudicando a vida marinha. Não é importante que tomemos medidas para proteger esses tesouros subaquáticos. Acredite ou não, a H&M tem uma história rica. Muitos veem a H&M apenas como uma marca de roupas popular, mas seu nome tem raízes profundas na cultura sueca. H representa Hennes, uma marca sueca famosa pelo seu delicioso leite, enquanto M se refere a Maurits, um grupo religioso que teve um papel importante no legado sueco. Essa conexão fascinante mostra que a H&M não é apenas uma loja, é um símbolo de entrelaçamento cultural. A identidade da marca reflete a mistura de várias tradições, tornando-a uma parte única da história sueca. Então, da próxima vez que você estiver conferindo as últimas coleções da H&M, lembre-se de que cada peça carrega uma história oculta. Não é incrível como uma marca simples pode conectar elementos tão diferentes da sociedade? Acredite ou não, as cobras são incríveis alpinistas. Esses répteis fascinantes têm uma maneira única de se mover pelas árvores, mostrando sua incrível adaptabilidade e habilidade. Quando uma cobra quer subir, ela se enrola em seu corpo musculoso ao redor do tronco da árvore, usando os músculos para se segurar firmemente. Ao subir, a cobra alterna o aperto, ajustando-se a diferentes formas e espessuras da árvore. Esse método permite que se movam de forma eficiente, seja em um galho fino ou em um tronco grosso. Diferentes espécies de cobras, como a piton verde, são especialmente conhecidas por suas habilidades de escalada e costumam descansar alto nos galhos. Escalar ajuda as cobras não só a evitar predadores, mas também a estarem no lugar certo para caçar presas, como aves e pequenos mamíferos. Então, da próxima vez que você pensar nas cobras como criaturas que vivem no chão, lembre-se de suas impressionantes habilidades de escalada. Quem diria que essas criaturas escorregadias também podem conquistar alturas? Você não vai acreditar no que são os kelpies na Escócia. Essas incríveis esculturas gigantes de cabeças de cavalos se destacam na paisagem, alcançando impressionantes 30 metros de altura. Elas estão localizadas em Falkirk, são feitas inteiramente de aço e representam os míticos cavalos aquáticos do folclore escocês. O designer é o artista Andy Scott, e os kelpies servem como fascinantes guardiões da região, simbolizando força e determinação. Cada escultura não é apenas uma obra de arte, mas uma homenagem à rica história da Escócia e suas vias navegáveis, especialmente o canal Forth e Clyde. Visitantes de todo o mundo ficam maravilhados com seu tamanho e detalhes complexos, frequentemente fotografando-as para capturar sua beleza. Os kelpies não só impressionam visualmente, mas também ajudam a promover a cultura local, tornando-se uma atração imperdível para todos que exploram a Escócia. Pronto para visitar esses incríveis gigantes? E se eu te disser que os cães têm impressões digitais únicas no nariz?
Esse fato incrível é a base de um aplicativo inovador chamado Nose ID. Assim como os humanos, os cães têm marcas especiais no nariz que os tornam únicos. Com essa tecnologia, você pode encontrar cães perdidos apenas escaneando seus narizes. Quando um cão desaparece, os donos podem rapidamente tirar uma foto da impressão do nariz e enviá-la para o banco de dados do Nose ID. O aplicativo então compara essa impressão com muitas outras para encontrar correspondências. Esse processo é não só rápido, mas também incrivelmente eficaz, aumentando as chances de reunir os pets perdidos com suas famílias. A beleza do Nose ID está em sua simplicidade e eficácia, revolucionando a forma como cuidamos de nossos amigos peludos. Imagine a tranquilidade de saber que você pode identificar seu cão apenas pelo nariz. Não é empolgante pensar em como a tecnologia ajuda nossos pets a voltarem para casa? Você já se perguntou por que o Monte Washington é tão perigoso? Embora não seja a montanha mais alta, ela tem uma reputação assustadora devido ao número elevado de mortes por pé vertical, mais do que qualquer outra montanha no mundo. Suas condições climáticas extremas representam um grande desafio até para os turistas mais experientes. No Monte Washington, mudanças bruscas e severas no tempo podem ocorrer rapidamente. Os ventos podem ultrapassar 320 km por hora. Nevascas podem começar de repente e a temperatura pode cair para níveis que ameaçam a vida em questão de horas. Essas condições rigorosas criam um ambiente onde até os alpinistas mais bem preparados podem se encontrar em grande perigo. Apesar de sua beleza deslumbrante e popularidade, o monte frequentemente aparece entre as 10 montanhas mais perigosas do mundo. Com seu terreno difícil e clima imprevisível, o Monte Washington é um lembrete do poder da natureza e da importância de se preparar para aventuras. Você está pronto para respeitar sua força? Você conhece a incrível arte têxtil dos Navajos? A nação Navajo é o segundo maior grupo indígena no ZEU. E sua rica cultura se reflete na sua impressionante arte têxtil, especialmente em tecelagem e mantas. Os tecelões navajos são conhecidos por seus padrões complexos e cores vibrantes, muitas vezes inspirados pela natureza, história e histórias passadas de geração em geração. O processo de tecelagem é um trabalho de amor, que pode levar dias ou até semanas para finalizar uma peça. Esses têxteis não são apenas expressões artísticas. Eles têm um profundo significado cultural, simbolizando identidade, herança e comunidade. Por exemplo, um famoso tapete navajo pode contar histórias sobre a família ou clã que representa. Cada peça geralmente reflete o estilo pessoal do tecelão, mantendo as técnicas tradicionais que preservam seu legado. Ao celebrar essa forma de arte, os navajos fazem uma contribuição significativa para a cultura americana e o reconhecimento do artesanato indígena. Então, da próxima vez que você ver uma manta navajo, lembre-se de que não é apenas uma manta, é uma história vibrante entrelaçada em cada fio. Você tem coragem de atravessar a ponte mais perigosa do mundo? A ponte suspensa Hussaini, no Paquistão, está a 2.600 metros de altura e atrai aventureiros e viajantes curiosos. Esta impressionante ponte cruza o Lago Borat, mas não se deixe enganar pela vista bonita. As tábuas estreitas e cordas tornam a travessia um verdadeiro desafio para os mais sensíveis. Muitas tábuas estão faltando, criando lacunas que representam um desafio até para os mais corajosos. Cada passo na ponte pode parecer uma montanha-russa, devido ao seu balanço e tremor. Os moradores estão acostumados com essa travessia arriscada, mas para muitos turistas é um teste de coragem. A experiência é linda, mas assustadora, mostrando a grandiosidade da natureza e fazendo você pensar 2 vezes antes de cada passo. Você está pronto para arriscar por uma aventura inesquecível? Você sabia que Hilleman criou metade das nossas vacinas? Maurice Ralph Hilleman foi um cientista excepcional, cuja pesquisa teve um grande impacto na saúde pública. Ele desenvolveu 8 das 14 vacinas recomendadas para crianças hoje, desempenhando um papel fundamental na proteção de gerações contra doenças perigosas. Suas vacinas protegem contra sarampo, cachumba e varicela, o que é crucial para a saúde infantil. Além de seu trabalho com vacinas, Hilleman também avançou significativamente nossa compreensão da clamídia, uma infecção comum que pode causar sérios problemas de saúde se não tratada. A dedicação incansável de Hilleman à pesquisa e ao desenvolvimento salvou muitas vidas, tornando-o um verdadeiro herói na medicina. O legado de seu trabalho continua a proteger crianças em todo o mundo.
Não é incrível como os esforços de uma única pessoa podem mudar a saúde de tantas pessoas? Por que o chapéu dourado de Berlim é tão único? É um artefato incrível, com 2 pés de altura, feito com folhas finas de ouro. Encontrado na Alemanha, este chapéu data de 1800 a.C. e é um dos melhores exemplos da Idade do Bronze na Europa. Dentre apenas 4 chapéus dourados em forma de cone conhecidos daquela época, este é o que melhor se preservou. Mas o que o torna ainda mais interessante é seu propósito. Cientistas acreditam que esses chapéus podiam ser usados em rituais cerimoniais, possivelmente indicando o status do portador ou marcando eventos astronômicos importantes. Os padrões intrincados na superfície dourada podem refletir antigas crenças sobre o cosmos ou as mudanças das estações. Imagine as histórias que esse maravilhoso chapéu poderia contar sobre as pessoas que viveram há milhares de anos. Hoje, ele nos oferece uma visão rara de um passado distante, conectando-nos a uma época em que a habilidade excepcional e o profundo significado espiritual estavam intrinsecamente ligados. O que você acha que esse artefato pode nos contar sobre as culturas europeias antigas? Você sabia que as borboletas bebem lágrimas de tartarugas? Esse comportamento surpreendente pode ser observado na Amazônia, onde as borboletas desenvolveram um hábito alimentar único. Em vez de apenas beber néctar das flores, como a maioria das borboletas, elas são atraídas pelas lágrimas das tartarugas, que são ricas em sal e minerais. Essa dieta incomum não só ajuda as borboletas a sobreviver em seu ambiente, mas também mostra as complexas relações entre diferentes espécies nos ecossistemas. Quando as tartarugas tomam sol, elas frequentemente liberam lágrimas que atraem esses insetos coloridos. As borboletas obtêm nutrientes, enquanto as tartarugas parecem não se importar com essa interação estranha. Esse exemplo destaca como a natureza é interconectada. Cada espécie desempenha seu papel em seu habitat, não importa quão incomum isso possa parecer. Observar essas interações nos lembra da complexidade da vida na floresta tropical e desafia nossa compreensão do comportamento animal. Que outras relações surpreendentes existem na natureza, esperando para serem descobertas? Você sabia que a aurora boreal pode emitir sons? Em um estudo fascinante realizado em 2016, cientistas descobriram que a aurora boreal, além de ser um espetáculo visual, também pode produzir sons. Usando equipamentos especiais, os pesquisadores gravaram ruídos sutis que acompanham os shows de luzes, frequentemente descritos como estalos ou zumbidos. Essa descoberta abre novas possibilidades para apreciar a beleza da aurora. Imagine estar sob um céu colorido e ouvir os suaves sussurros da natureza durante um espetáculo de luzes. A fusão de som e fenômenos visuais pode mudar nossa percepção da aurora no futuro, incentivando mais pesquisas sobre essa intrigante conexão. Isso levanta questões sobre a natureza e nossos sentidos. O que mais podemos descobrir se prestarmos mais atenção ao que vemos e ouvimos? A aurora boreal, que atrai muitos turistas para regiões como o Alasca e a Noruega, pode se tornar uma experiência ainda mais rica quando aprendemos mais sobre esses sons misteriosos. Quem sabe que outros segredos a aurora boreal pode revelar? Por que a torre do relógio de Meca é tão alta? Os maiores relógios do mundo, localizados no centro de Meca, realmente impressionam. Esta estrutura incrível se ergue majestosa, com mostradores de 43 metros de altura e ponteiros de até 22 metros. Ela é o centro da cidade, especialmente durante o Hajj, quando milhões de peregrinos se reúnem na região. A torre parte do complexo Abraj al-Bait, não apenas marca o tempo, mas também simboliza a conexão entre a modernidade e as tradições. Foi concluída em 2012 e desde então se tornou um marco visível a muitos quilômetros de distância. Os relógios ajudam os peregrinos e moradores, garantindo sincronia para orações e festividades. A arte e a engenharia por trás dela são tão impressionantes quanto suas dimensões, tornando-a uma visita obrigatória para todos que vão a Meca. Você consegue imaginar o pânico causado pela transmissão de Orson Welles? Em 30 de outubro de 1938, Orson Welles apresentou uma adaptação dramática do romance A Guerra dos Mundos de H.G. Wells na CBS Radio, e o que aconteceu a seguir chocou o país. A transmissão foi apresentada como notícias de última hora, com entrevistas falsas e relatos de uma invasão marciana. Muitos ouvintes que ligaram o rádio no meio da transmissão acreditaram que os eventos fictícios estavam realmente acontecendo.
O realismo da peça, combinado com a atmosfera tensa antes da Segunda Guerra Mundial, gerou uma grande ansiedade. Algumas pessoas deixaram suas casas, enquanto outras pediam socorro, convencidas de que suas vidas estavam em perigo. Jornais e autoridades reagiram rapidamente, tentando acalmar os medos que tomaram conta da América. Esse evento gerou debates sobre a responsabilidade da mídia e o impacto do rádio como fonte de notícias. Apesar da intenção de entreter, o show de Wells mostrou como uma narrativa poderosa pode evocar emoções reais, ilustrando a influência da mídia na percepção pública. Será que algo assim poderia acontecer hoje com as tecnologias modernas? Acredite ou não, mas o Sol controla nosso sistema solar. Ele representa impressionantes 29,86% da massa total, o que mostra o quão grande ele é. Imagine uma enorme bola de praia, simbolizando todo o sistema solar. O Sol seria como uma montanha gigante em comparação com pequenas pedrinhas. Esse tamanho colossal dá ao Sol uma poderosa atração gravitacional, que mantém todos os planetas, incluindo a Terra, em suas órbitas. Sem essa influência gravitacional, os planetas flutuariam no espaço, perdendo seus caminhos e alinhamentos. A energia do Sol também sustenta a vida em nosso planeta, fornecendo o calor e a luz necessários para o crescimento das plantas e o bem-estar de pessoas e animais. Com um diâmetro de cerca de 1.392 mil quilômetros, que é aproximadamente 109 vezes o da Terra, é difícil imaginar suas verdadeiras dimensões. Essa estrela gigante, composta principalmente de hidrogênio e hélio, trabalha incansavelmente para manter nosso sistema solar, tornando-se o centro do nosso vizinhança cósmica. Não é incrível como uma única estrela pode ter um impacto tão grande em tudo ao seu redor? Você sabia que a Torre de Pisa é inclinada? Essa famosa estrutura começou a inclinar-se ainda durante sua construção no século XII. Os construtores fizeram a fundação em solo macio, que não suportava o peso da torre. À medida que o trabalho avançava, os arquitetos perceberam que algo estava errado. Em vez de parar a construção, decidiram se adaptar. Para compensar a inclinação, construíram os andares superiores, de um lado mais altos que do outro. Essa solução engenhosa resultou em uma curva única, que faz a torre ser tão famosa hoje. Com cerca de 56 metros de altura, ela foi inicialmente planejada como um campanário reto, mas se tornou um símbolo de resistência e criatividade. Ao longo dos anos, diversas obras de restauração foram realizadas para estabilizar a estrutura e evitar seu colapso. Hoje, turistas de todo o mundo visitam Pisa, não apenas para admirar sua beleza, mas também para se maravilhar com a engenhosidade que transformou um erro de construção em uma obra-prima. O que mais podemos aprender com a incrível história da Torre de Pisa? Vamos desvendar a verdade sobre a gripe espanhola. O nome gripe espanhola é um pouco enganoso, pois a doença não começou na Espanha. A pandemia surgiu em 1918, afetando o mundo todo e causando grandes tragédias. Esse nome apareceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Espanha, sendo neutra, relatava abertamente os surtos, enquanto outros países censuravam notícias que poderiam afetar a moral. Como resultado, a Espanha ficou associada ao vírus, levando muitos a acreditar erroneamente que ele surgiu lá. Na verdade, dados históricos sugerem que a gripe pode ter começado nos Estados Unidos. Essa doença amplamente disseminada infectou cerca de 1/3 da população mundial, mostrando o quão interconectado é o nosso mundo. Compreender a origem da gripe espanhola nos ajuda a perceber os desafios da saúde global e a importância da comunicação aberta em momentos de crise. Não é interessante como um nome pode influenciar nossa percepção da história? Você vai se surpreender ao saber que Urano está congelando. Este planeta misterioso é considerado o mais frio do nosso sistema solar, com temperaturas que caem a impressionantes menos 224 graus Celsius, menos 371 graus Fahrenheit. Pode parecer estranho como um planeta como Netuno, que está ainda mais longe do Sol, pode ter condições mais quentes. Acontece que a inclinação única de Urano, de cerca de 98 graus, desempenha um papel importante em seu clima frio. Essa inclinação extrema significa que suas estações são diferentes das estações de outros planetas, criando longos períodos de escuridão e frio intenso. Urano também não possui uma fonte interna significativa de calor, ao contrário de Netuno, o que contribui para seu profundo congelamento. A atmosfera do planeta é composta principalmente de hidrogênio e hélio, o que ajuda a manter essas temperaturas congelantes.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre Urano, lembre-se de que não é apenas um planeta estranho do Sistema Solar, mas o mais frio de todos. Adivinhe o que realmente desperta nosso interesse cósmico? A região conhecida como Runin-Reika é um lugar fascinante no universo, onde há uma grande concentração de planetas. Essa singularidade atrai a atenção de astrônomos e amantes do espaço. Imagine olhar para o céu noturno e saber que cada ponto brilhante pode ser o lar de um mundo com condições e mistérios únicos, esperando para serem descobertos. As influências gravitacionais e as interações desses planetas podem levar a novas descobertas sobre sua formação, atmosferas e possíveis condições para a vida. Ao estudar essas áreas, os cientistas esperam responder a perguntas importantes sobre como os planetas se desenvolvem e o que torna nosso sistema solar especial. Quem sabe que segredos Runin-Reika pode revelar enquanto continuamos a explorar o vasto cosmos. Essa concentração de planetas não só inspira nossa pesquisa científica, mas também alimenta nossa imaginação sobre a vida além da Terra. Muitos não sabem, mas a cebola faz chorar. Quando você corta a cebola, um composto à base de enxofre chamado óxido de propanotial-S é liberado no ar. Esse gás irrita os olhos, fazendo com que eles produzam lágrimas como um mecanismo de defesa contra ameaças potenciais. É uma forma da natureza proteger a planta de insetos que podem comê-la. Curiosamente, essa reação não é apenas desagradável, ela tem um propósito. Felizmente, existem maneiras de reduzir as lágrimas. Colocar a cebola na geladeira antes de cortá-la pode diminuir a liberação dessa substância que causa lágrimas. Outra dica é cortar a cebola debaixo d'água, o que impede que o gás chegue aos seus olhos. Então, da próxima vez que você chorar enquanto prepara o jantar, lembre-se de que a cebola está apenas fazendo seu trabalho, se protegendo de invasores. Quem diria que cozinhar poderia ser uma batalha assim? Já experimentou o pambazo? É uma delícia mexicana. Este prato tradicional é não apenas saboroso, mas também muito popular em festas e feiras de rua por todo o México. O pambazo é uma criação única feita de pão denso, que se mantém firme sob um molho picante e saboroso chamado aguachile. Imagine morder uma massa macia, cheia de sabor, mas que não desmorona. O molho, feito com pimenta guajillo, dá uma cor vermelha vibrante e uma profundidade de sabor que agrada seu paladar. Os vendedores costumam servir o pambazo com recheios de batata, chorizo ou outros ingredientes deliciosos, garantindo que cada mordida seja cheia de sabor. Seja em um movimentado mercado de rua ou em um evento festivo, o pambazo une as pessoas, tornando cada ocasião especial. A combinação de texturas, as bordas crocantes do pão, o molho suave e o recheio substancial cria uma experiência culinária verdadeiramente inesquecível. Portanto, da próxima vez que você quiser experimentar os verdadeiros sabores mexicanos, não perca a oportunidade de provar este prato apetitoso que reflete o espírito da culinária mexicana. Você não vai acreditar no que se pode dizer sobre os Big Macs. Uma pessoa comeu mais de 30 mil Big Macs desde 1972, o que destaca sua relação surpreendente com a comida rápida. Esse hábito único mostra como nossas preferências alimentares podem se transformar em histórias pessoais e laços fortes. Imagine morder o mesmo hambúrguer milhares de vezes. Para essa pessoa, o Big Mac não é apenas comida, tornou-se um ritual querido, cheio de memórias e experiências. A comida rápida muitas vezes é criticada por ser pouco saudável, mas esse caso demonstra que nossas conexões com a comida podem ser incrivelmente complexas. Seja um lanche rápido após a escola ou a celebração de momentos importantes com amigos, a comida pode simbolizar conforto, conveniência e até nostalgia. Então, da próxima vez que você saborear seu prato favorito, pense no que ele significa na sua vida. É apenas sobre o sabor? Ou há uma história mais profunda por trás das suas escolhas culinárias? Adivinhe o que realmente move a câmera de névoa em São Francisco? É uma experiência online única que nos atrai desde 1994. Esta webcam, localizada no topo da Torre Sutro, em São Francisco, oferece uma vista incrível da névoa que muda constantemente, cobrindo e descobrindo a cidade. Ela permite que pessoas de todo o mundo assistam ao famoso nevoeiro, envolvendo pontos turísticos como a Ponte Golden Gate e o horizonte da cidade. A câmera de névoa em São Francisco não é apenas um entretenimento visual. Ela se tornou parte da cultura da cidade, simbolizando a beleza misteriosa do clima de São Francisco.
Milhares de pessoas se conectam à transmissão todos os dias para conferir o tempo ou apreciar as paisagens tranquilas e às vezes dramáticas. Não é incrível como uma simples câmera nos conecta ao longo de tantos anos? Banhos de gelo ajudam atletas a se recuperarem mais rápido. Muitos atletas acreditam que os banhos de gelo aceleram a recuperação e reduzem a dor muscular após treinos intensos. Mergulhar em água fria diminui a inflamação e alivia a dor, fazendo com que o corpo se sinta renovado e pronto para novos desafios. Mas há um detalhe: embora os banhos de gelo possam ser benéficos, eles têm importantes avisos de segurança. Permanecer muito tempo na água fria pode trazer riscos à saúde, como hipotermia ou danos nos nervos. É importante que os atletas limitem o tempo nos banhos de gelo a 10-15 minutos para evitar esses perigos. Controlar a temperatura do corpo é essencial, assim como saber ouvir o próprio corpo. Alguns podem se recuperar mais rápido sem o gelo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um atleta pulando em um banho de gelo, lembre-se de que eles estão equilibrando a recuperação e a segurança. Assim como em muitos aspectos do esporte, saber o equilíbrio certo é a chave para manter a saúde e alcançar melhores resultados. Quando você se exercita, seu corpo libera endorfinas conhecidas como hormônios da felicidade. Esses pequenos defensores não só ajudam a aliviar a dor, mas também provocam uma sensação de alegria e euforia. Curiosamente, o riso desempenha uma função semelhante, pois também estimula a liberação dessas endorfinas, criando uma sensação natural de felicidade que pode melhorar seu humor. Você já percebeu como uma boa risada instantaneamente melhora seu bem-estar? Sabia que até alimentos picantes podem causar a liberação de endorfinas? Portanto, seja malhando na academia, tendo uma conversa divertida com amigos, ou saboreando um chile apimentado, você não está apenas se divertindo, você também está elevando o ânimo do seu cérebro. É surpreendente como ações simples podem melhorar nosso humor e tornar a vida mais feliz. Que tal adicionar mais risadas ou um pouco de atividade física ao seu dia a dia? Você pode se surpreender com o quanto isso pode aumentar sua felicidade. Magia do som. Como o Sr. Krabs ganha vida. Você já se perguntou como o rabugento, mas adorável Sr. Krabs de Bob Esponja ganhou seu som único? Na verdade, esse som icônico foi criado com uma técnica fascinante chamada design de som. A equipe que trabalhou no show usou um método chamado Foley, que consiste em gravar sons do dia a dia para criar efeitos sonoros realistas em filmes e na TV. Para o Sr. Krabs, o dublador Clancy Brown gravou suas falas, e os designers de som as aprimoraram, adicionando diversos sons, como o tilintar de moedas e água borbulhante. Essa combinação capturou perfeitamente a personalidade do Sr. Krabs, destacando sua obsessão por dinheiro e suas aventuras no fundo do mar, em Bikini Bottom. Na próxima vez que você assistir a um episódio, preste atenção. Os sons fazem mais do que apenas preencher o silêncio. Eles adicionam profundidade e caráter à história. A abordagem criativa para essas soluções sonoras mostra o quanto de esforço é necessário para que a animação realmente ganhe vida. Não é incrível como algo tão simples como o som pode criar personagens tão memoráveis? Difícil de acreditar, mas os tambores significam mais do que música. Ao longo da história, os tambores desempenharam papéis importantes não apenas no ritmo e no entretenimento. Na antiga China, os tambores eram não só instrumentos, mas também usados para um propósito sombrio durante execuções, marcando o fim da vida com seus golpes profundos e ressonantes. Imagine a tensão no ar quando o tambor soava, sinalizando um momento de grande definitude. Da mesma forma, em várias tradições africanas, o som dos tambores significava sacrifícios rituais, evocando uma conexão tanto com o medo quanto com o sobrenatural. Esses instrumentos complexos servem como uma ponte entre os vivos e o mundo espiritual, despertando emoções que vão da tristeza à reverência. Os sons poderosos dos tambores podem evocar sentimentos profundos, lembrando-nos de que a música frequentemente carrega significados culturais profundos, servindo como um lembrete de nossa história e humanidade. Portanto, da próxima vez que você ouvir um tambor, pense em seu rico passado e nas histórias que ele conta. Incrível, mas é verdade. Os besouros diamante detectam incêndios. Esses insetos incríveis têm uma habilidade única que os ajuda a sobreviver em seu ambiente. Eles conseguem sentir radiação infravermelha. Isso significa que podem detectar calor, permitindo que percebam incêndios florestais a muitos quilômetros de distância.
Quando um incêndio ocorre, a paisagem queimada atrai os besouros diamante, pois eles se aproximam dos restos de árvores e vegetação queimadas para se reproduzirem. Esse comportamento fascinante não só os ajuda a encontrar parceiros em um ambiente pós-incêndio, mas também destaca a incrível conexão entre os seres da natureza e seu habitat. Ao reagirem às mudanças no ambiente, os besouros diamante desempenham um papel no ciclo ecológico após o incêndio. A resiliência desses besouros nos lembra como a vida encontra maneiras de se adaptar, mesmo após a destruição. Não é incrível como a natureza os dotou de habilidades tão extraordinárias? Um caixa bancário realmente salvou a situação. Em 2003, Chris Ward, um caixa em um banco comum, conseguiu impedir um assalto de uma forma que parecia mais uma cena de filme de ação do que a vida real. Quando assaltantes armados entraram no banco, Chris percebeu que precisava agir rápido para que ninguém se ferisse. Ele ativou discretamente um alarme oculto, um sinal silencioso que ele havia treinado para situações de emergência como essa. Essa jogada inteligente alertou as autoridades locais sem chamar a atenção dos assaltantes. Como resultado, a polícia chegou rapidamente ao local, conseguindo prender os criminosos antes que eles pudessem fazer reféns ou fugir com o dinheiro. Graças ao pensamento rápido de Chris e a um sistema de comunicação eficaz, todos no banco ficaram seguros, e os assaltantes foram detidos antes de conseguirem executar seu plano. Sua coragem mostra como pessoas comuns podem se tornar heróis em situações inesperadas, lembrando-nos da importância de estarmos preparados para momentos críticos. Você sabia que a estrela polar não será sempre a nossa estrela do norte? A estrela polar brilha intensamente no nosso céu, tornando-se um guia confiável. Sua posição próxima ao polo celeste norte é o que lhe deu esse nome. No entanto, isso não será para sempre. Ao longo de milhares de anos, a precessão axial da Terra causa uma lenta oscilação de seu eixo, afetando a posição das estrelas. Isso significa que a estrela polar gradualmente se afastará do verdadeiro norte, e em cerca de 14 mil anos, Vega voltará a ser a estrela do norte, como era no Antigo Egito. Os antigos egípcios reverenciavam Vega e a usavam para navegação quando ela dominava o céu noturno. Se você está olhando para as estrelas agora, reserve um momento para a estrela polar. Ela não é apenas uma estrela, é parte da dinâmica história celestial do nosso planeta. Imagine como os astrônomos do futuro procurarão outra estrela como seu guia. Não é fascinante como o nosso céu está sempre mudando? O que realmente move os elefantes o dia todo? Os elefantes são verdadeiros gourmets, passando até 18 horas por dia, comendo impressionantes 150 quilos de comida. Sua dieta é composta por gramíneas, frutas e até cascas de árvores, o que lhes dá energia para viajar longas distâncias. Esses gigantes bondosos têm uma alimentação muito variada, o que os ajuda a viver em diferentes ambientes, desde savanas até florestas. A busca constante por alimento também é importante para o ecossistema. Ao limpar a vegetação e dispersar sementes, eles ajudam a manter a saúde do meio ambiente. Imagine um dia dedicado a comer para sustentar sua majestosa existência. Os elefantes não precisam apenas de comida para sobreviver, mas também participam de interações sociais, compartilhando alimentos e fortalecendo laços em seu grupo. Não é incrível quanto esforço é necessário para alimentar essas criaturas maravilhosas? Por que o kintsugi valoriza a cerâmica quebrada? O kintsugi é uma bela arte tradicional japonesa que transforma a cerâmica quebrada em incríveis obras de arte. Em vez de esconder as rachaduras ou danos, os artesãos usam uma resina especial com pó de ouro para restaurar a cerâmica, criando um contraste impressionante que destaca as imperfeições. Essa abordagem única reflete a filosofia de aceitar as falhas e vê-las como parte da história do objeto. Em vez de descartar itens danificados, o kintsugi nos incentiva a ver a beleza no que muitos consideram inútil. Essa filosofia influenciou diversas indústrias criativas, chegando até marcas conhecidas como a Oreo. A empresa se inspirou no kintsugi para criar uma embalagem especial que permite aos fãs coletar biscoitos quebrados. Ao promover a ideia de restaurar, em vez de substituir, o kintsugi nos ensina uma lição importante sobre resiliência e o valor da história dos nossos objetos. Isso nos encoraja a valorizar as imperfeições da vida e a beleza dos itens restaurados, lembrando que cada quebra pode levar a algo ainda mais especial. Difícil de acreditar, mas Melanie, o guaxinim, é uma super estrela. Este adorável animal da Inglaterra conquistou corações e atenção na internet ao realizar mais de 100 tarefas humanas.
Imagine um guaxinim andando de bicicleta mini ou correndo de patinete. Essa é a Melanie. As pessoas ficam impressionadas com seus talentos, incluindo limpar a cozinha. Treinada com amor e paciência, Melanie mostra o quão inteligentes podem ser os guaxinins. Seu dono teve muito trabalho para ensiná-la esses truques, demonstrando não apenas a inteligência de Melanie, mas também a conexão especial entre eles. Os vídeos de suas travessuras se tornaram virais, tornando-a uma queridinha nas redes sociais e provando que os animais também podem ter habilidades únicas. Suas conquistas desafiam nossas ideias sobre a vida selvagem e mostram que, com a orientação certa, até um guaxinim pode realizar tarefas humanas. Quais outras surpresas os animais nos reservam? Você sabia que as primeiras bicicletas não tinham pedais? A evolução das bicicletas é impressionante e reflete a combinação de inovação e necessidades em mudança. A primeira bicicleta, chamada de Draisiana, surgiu no início do século XIX e não tinha pedais. Em vez disso, os ciclistas empurravam-se com os pés no chão, equilibrando-se em duas rodas. Com o tempo, os inventores introduziram um sistema de pedais, revolucionando a forma de se locomover. Na década de 1860, surgiu o Penny Farthing, uma bicicleta com uma roda dianteira grande que oferecia velocidade, mas era difícil de controlar. Logo, os designs se tornaram mais práticos, levando à criação da bicicleta segura, no final dos anos 1800, com rodas de tamanhos iguais e um quadro resistente. Esse design é a base das bicicletas modernas que você vê hoje, equipadas com marchas, assentos confortáveis e freios para segurança. As bicicletas mudaram não apenas a forma de se locomover, mas também representaram um grande avanço no transporte pessoal. Considerando o quanto elas evoluíram, como será a próxima fase dessa evolução? Você ficará surpreso ao descobrir que as pirâmides realmente existiram. Construídas há mais de 4.000 anos, essa maravilha da arquitetura foi feita com cerca de 2,3 milhões de enormes blocos de calcário e granito, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. Imagine como os trabalhadores transportavam essas pedras gigantes sem a ajuda de tecnologia moderna. Em vez disso, eles contavam com ferramentas simples, trabalho em equipe e criatividade para mover e posicionar cada bloco com precisão. Essa conquista impressionante demonstra as incríveis habilidades de engenharia das civilizações antigas. A pirâmide não só serviu como tumba para o faraó Quéops, mas também refletiu a cultura e as crenças da época. Hoje, ela permanece como um símbolo das ambições e habilidades humanas, atraindo visitantes de todo o mundo. Como conseguiram realizar uma tarefa tão grandiosa sem as tecnologias que temos hoje? Prepare-se para se surpreender com a piscina celestial. Esta incrível piscina não é apenas um detalhe comum no quintal. É uma piscina de vidro com fundo transparente, suspensa a 10 andares, acima das ruas movimentadas de Londres. Imagine nadar, enquanto aprecia a vista deslumbrante da cidade abaixo. É emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Com seu design inovador, a piscina celestial proporciona aos nadadores uma experiência única, flutuando acima do chão e desafiando seus limites de conforto. As pessoas costumam olhar para baixo através do fundo transparente, sentindo uma mistura de empolgação e preocupação com a segurança do vidro. Esta piscina é feita de materiais resistentes e confiáveis para garantir total segurança. Então, se você for corajoso o suficiente para dar o passo, você pulará nesta aventura celestial. Você vai se surpreender ao saber que as sementes de Ruelea tuberosa explodem. Esta planta incrível desenvolveu uma estratégia única para sobreviver e se reproduzir. Quando as sementes de Ruelea tuberosa entram em contato com a água, elas não apenas a absorvem, elas se expandem de forma explosiva. Esse impulso repentino permite que as sementes se afastem da planta-mãe, se espalhando por grandes distâncias. Imagine pequenas cápsulas de sementes, cheias de fibras enroladas, que ao molharem se desenrolam com tanta força que podem voar vários metros ou até mais. Esse mecanismo único não só ajuda a planta a colonizar novas áreas, mas também aumenta as chances de encontrar o lugar perfeito para germinar. Ao lançar as sementes em condições superlotadas, a planta reduz a competição por recursos, como luz solar e nutrientes. Essa adaptação fascinante mostra como as plantas podem ser dinâmicas e ativas em seu ambiente, usando táticas inteligentes para prosperar. A natureza não é cheia de surpresas? Você sabia que no fundo do oceano estão escondidos artefatos incríveis? Debaixo das ondas há um enorme tesouro de relíquias históricas.
muitas vezes mais significativo do que tudo que está exposto nos museus do mundo. Essas descobertas fascinantes incluem navios afundados, cerâmicas antigas e até cidades perdidas, cada uma contando histórias que abrangem milhares de anos. Por exemplo, navios como o Titanic ou os galeões espanhóis guardam segredos sobre rotas comerciais e eventos históricos, nos proporcionando conhecimentos valiosos sobre como viveram e se desenvolveram as civilizações antigas. Enquanto as correntes oceânicas preservam esses artefatos, eles permanecem surpreendentemente bem conservados, oferecendo uma visão única do nosso passado. O oceano tem sido, por muito tempo, um guardião de mistérios, mantendo respostas para perguntas sobre a história humana que ainda estamos desvendando hoje. Você consegue imaginar quais outras descobertas nos aguardam sob a superfície? É verdade que o presidente escreveu um sucesso? Sim. Charles, um dos presidentes menos conhecidos do Zhuhai, não era apenas um líder político, mas também tinha um talento musical incrível. Na década de 1950, ele mostrou sua paixão ao compor uma melodia marcante que conquistou o público. Essa canção, cheia de ritmos vibrantes e letras simples, rapidamente subiu nas paradas, surpreendendo muitos que não esperavam que um presidente se dedicasse à música. Sua combinação única de liderança e criatividade ofereceu às pessoas uma nova perspectiva sobre o que significa ser presidente. O talento musical de Charles nos lembra que os líderes podem ter hobbies que os aproximam do povo. É impressionante imaginar como essa canção divertiu e inspirou as pessoas em um momento de grandes mudanças no país. Imagine como era o sucesso do presidente quando o rádio tocava nas casas. Prepare-se para se surpreender com as espécies extintas da Terra. Você sabia que impressionantes 99% de todas as espécies que já existiram no nosso planeta estão extintas? Esse fato destaca o complexo ciclo de vida e perda que molda a biodiversidade hoje. Ao longo de bilhões de anos, a vida na Terra mudou drasticamente, com inúmeras espécies surgindo e desaparecendo. Esse ciclo é influenciado por vários fatores, como mudanças ambientais, variações climáticas e desastres naturais. Imagine a rica diversidade de seres que vagavam por paisagens pré-históricas, muitos dos quais já foram apagados da face da Terra. Sua extinção não foi em vão. Ela abriu caminho para as diversas formas de vida que vemos hoje, incluindo nós, humanos. Estudar essas extinções antigas ajuda os cientistas a entender os ecossistemas modernos e a importância da biodiversidade. Como podemos aprender com seu destino para proteger as espécies que ainda existem? Aqui está algo surpreendente sobre esferas. À medida que o diâmetro da esfera aumenta, sua área de superfície cresce de forma impressionante. Essa relação matemática mostra o quão únicas e interessantes são as formas geométricas. Por exemplo, imagine uma bola de basquete e uma bola de tênis. A bola de tênis tem um diâmetro pequeno e uma área de superfície correspondente, enquanto a bola de basquete, que é muito maior, possui uma área de superfície que aumenta rapidamente com o crescimento do diâmetro. Matematicamente, a fórmula para a área de superfície de uma esfera é 4πr2, onde r é o raio. Como você pode ver, até mesmo um pequeno aumento no diâmetro resulta em um aumento significativo na área de superfície, devido ao termo quadrático. Essa relação destaca a beleza da geometria e nos faz refletir sobre como as formas funcionam em nosso mundo. Você já pensou em como esse princípio afeta objetos reais, como bolhas ou planetas? Prepare-se para explorar as curvas selvagens da Lombard Street. Esta famosa rua em São Francisco é conhecida por suas 8 curvas acentuadas em apenas um quarteirão. Imagine dirigir por essas curvas fechadas, superando com habilidade a ladeira íngreme. A Lombard Street foi projetada na década de 1920, quando os primeiros carros enfrentavam dificuldades nas colinas íngremes da cidade. Designers inteligentes decidiram que essas curvas sinuosas tornariam o tráfego mais seguro e fácil. Hoje, parece uma atração para turistas que se aglomeram nessa estrada icônica para tirar fotos e sentir a emoção. Ao caminhar pela calçada bem cuidada, cercada por flores vibrantes e casas encantadoras, você pode sentir a empolgação no ar. Seja dirigindo ou apenas passeando pela calçada, a Lombard Street oferece um pedaço único do charme peculiar de São Francisco. Você já teve a chance de visitar essa maravilha sinuosa? Vamos revelar a verdade sobre a terapia de bovinos. Este é um raro transtorno psicológico que faz com que as pessoas acreditem sinceramente que são vacas, o que pode ser tanto fascinante quanto confuso.
Pessoas que sofrem com a terapia de bovinos podem agir como gado, como pastar na grama e até mugir. Embora o termo possa parecer estranho, ele destaca como nossa mente às vezes cria identidades vívidas, que não correspondem ao nosso ser físico. Fatores como problemas de saúde mental, influências culturais ou experiências incomuns podem contribuir para a formação desse sistema de crenças único. Especialistas em psicologia trabalham para entender por que algumas pessoas desenvolvem identidades tão profundas que se alinham com a imagem do gado. Embora isso continue sendo um fenômeno raro, a terapia de bovinos nos lembra da complexidade da mente humana e de como as identidades podem se formar de maneiras inesperadas. Você já se perguntou como nossas percepções podem ser tão diversas? Você sabia que o macarrão instantâneo é uma sensação mundial? A cada ano são vendidos impressionantes 100 bilhões de porções de macarrão em todo o mundo, tornando-o um dos pratos práticos mais populares. Em média, isso dá quase 14 pratos por pessoa. Mas o que faz esse prato simples ser tão amado? Criado no Japão no final dos anos 1950, o macarrão instantâneo oferece uma opção rápida e acessível de comida, perfeita para quem está sempre em movimento. O segredo de sua popularidade também está na incrível versatilidade. Você pode apreciá-lo puro ou adicionar uma variedade de ingredientes, de legumes a ovos e carnes. Além disso, o método de preparo rápido transforma um pacote em um prato em poucos minutos, economizando tempo para pessoas ocupadas. Ao redor do mundo, também surgiram sabores únicos e adaptações culturais que refletem as preferências e tradições locais. Portanto, da próxima vez que você pegar um prato, lembre-se de que você faz parte do amor global por esse delicioso macarrão. Não é fascinante? Você pode acreditar como os engenheiros resolvem problemas com chips. No mundo da tecnologia, falhas podem ser uma verdadeira dor de cabeça, especialmente quando se trata de chips defeituosos. Recentemente, uma equipe de engenheiros enfrentou um desafio. Um dos chips não estava funcionando corretamente. Em vez de desistir, eles mostraram criatividade. Desenvolvendo uma solução de software, eles moveram habilidosamente o código problemático para diferentes partes do sistema. Essa movimentação estratégica minimizou a chance de interferências e fez o software voltar a funcionar sem problemas. Mas eles não pararam por aí. A equipe também armazenou o código em vários locais para mantê-lo seguro e acessível. Essa abordagem inovadora mostra que resolver problemas na engenharia não é apenas corrigir falhas, mas também saber pensar de forma diferente e se adaptar aos desafios. Usando criatividade e trabalho em equipe, eles transformaram uma potencial catástrofe em uma história de sucesso, provando que quase sempre há uma saída em qualquer situação, mesmo quando se trata de tecnologias complexas. Que outras soluções inteligentes os engenheiros vão inventar na próxima vez? Você vai se surpreender com a confusão das cartas. Em uma reviravolta engraçada nas relações internacionais, 2 países, Malta e o vizinho estado insular de Gozo, trocam cartas todo mês, como se fossem amigos de correspondência perdidos. Imagine a confusão dos carteiros ao separar os envelopes, que muitas vezes estão endereçados incorretamente. A situação se torna ainda mais engraçada, pois os funcionários de ambos os países às vezes confundem os prédios oficiais por causa da semelhança dos nomes. Essa confusão destaca a importância da comunicação clara e o papel dos detalhes na diplomacia. O que parece um simples erro pode levar a situações engraçadas e dificuldades inesperadas na correspondência internacional. As relações entre Malta e Gozo mostram como a linguagem, a cultura e a geografia se entrelaçam, lembrando-nos de que até os nomes podem desempenhar um papel significativo na interação entre os países. Quem diria que os serviços postais poderiam unir nações de uma forma tão confusa?